graça e a paz, queridos irmãos. Aqui é o pastor Valdir Magno, da Igreja Batista Filadélfia. Que Deus os abençoe, todos os irmãos aí do Recanto Sabiá, aonde está a Igreja Batista Filadélfia. Também em Lagoa Santa, meus irmãos da Igreja Batista Filadélfia, Lagoa Santa. Que Deus abençoe toda a equipe de obreiros, juntamente com o presbítero Erlindo. Que Deus os abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui abordar, juntamente com os irmãos, um tema muito importante, que é o cuidado de Deus e também a legalidade de Deus para com o ser humano. E aqui em Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, Zacarias significa Deus se lembra. Esse é o significado do nome dele. E Deus se lembra e faz também que o homem se lembra que ele veio do pó e para o pó ele volta, e que Deus é o Criador, que Deus ele tem legalidade sobre o ser humano. Mas infelizmente muitos não aceitam o cuidado de Deus que está sendo oferecido para a proteção do ser humano. E aqui em Zacarias, Deus mostra para os inimigos de Israel que eles são homens e que Deus que os criou, que formou o ser humano, então ele é proprietário do nosso espírito. E essa inimizade que o homem criou ali com o povo escolhido de Deus vai terminar em Apocalipse 16:16, lá no Armagedon. Ela começou ali. Os inimigos permanecem até hoje, sem querer reconhecer Deus, a propriedade de Deus sobre nós. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O Espírito, ele veio de Deus e ele volta para Deus. E quando chegar em Deus, haverá prestação de conta. Portanto, Deus envia um advogado chamado Jesus Cristo, com misericórdia, para que esse homem possa ficar com Deus eternamente. Porque quando o homem nasce, no Salmo 51, versículo 5, ele nasce em pecado. Então ele nasce ali, já trazendo aquela natureza pecaminosa. Então há um necessário de arrependimento, de reconhecer Deus como seu Criador. E aqui nós vimos também no Salmo 138, no versículo 16, que o nosso nome está ali escrito no livro dele, registrado. Esse é o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Ele não nos abandonou, pelo contrário, ele é o nosso cuidador. Mas precisamos estar alinhado com ele, em obediência. E nós vimos também aqui no Salmo 56, versículo 8, que ele providenciou o livro, o odre, aonde ele coloca as suas lágrimas, as minhas lágrimas, ou seja, onde ele tem um cuidado íntimo, porque ele conhece os nossos pensamentos, porque o atributo de Deus é onisciência. Só ele sabe o que você, o que eu, o que nós estamos pensando. Só ele sabe o pulsar do meu coração, o que está dentro do meu coração. No Salmo 103, versículo 10,
Ele fala que não nos tratou segundo nossos pecados, mas a intenção dos pecados, porque Ele conhece o que se passa dentro de nós. Por isso Ele providenciou o odre, onde Ele coloca aquele sentimento, aquelas lágrimas que você já chorou, ou que você, as suas dificuldades, as suas lamentações, é colocado dentro desse odre, com todo carinho. Salmo 58, versículo 6, ou seja, Ele sonda o seu coração, Ele fez você, Ele formou você, mas a tendência nossa é se distanciar de Deus. E como ir à intimidade de Deus? Através de um relacionamento com Ele, aceitar Deus como Deus é. Deus é amor, justiça, juízo. Os atributos de Deus, as qualidades de Deus, o governo de Deus. Nós temos que submeter o governo de Deus. Reconhecer que somos propriedade dEle. Ele formou meu corpo, colocou nele um espírito, uma alma, e quer relacionar comigo. Nós vimos aqui no livro de Eclesiastes, e também vimos aqui lá em Ezequiel, no capítulo 21, versículo 24. O homem novamente entre Deus e ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, você não é uma simples pessoa. Você é obra de Deus. Você não é uma obra do acaso. Você é obra de Deus e Deus relaciona com você. E Ele tem cuidado de você. O Senhor Deus esteve sempre com as mãos estendidas. Portanto, nessa manhã, coloca o seu coração. A Bíblia fala lá que do coração procede coisas boas, procede a vida, mas procede também a morte. Entrega esse coração para Deus. Reconheça os cuidados de Deus. Coloca na mão de Deus as suas lágrimas. Coloca na mão de Deus ali os seus anseios, as suas ansiedades. Nós nunca tivemos perca. A perca, às vezes, contribui para a nossa vitória. Deus conhece o nosso andar. A mulher da dracma perdida, ela perdeu a dracma. E ela então acendeu a luz da casa, procurou. E quando ela encontrou aquela dracma, ela chamou os amigos e vizinhos. Alegrai comigo, porque eu achei a dracma que havia perdido. Ela acendeu a luz. Luz é a palavra. Você não pode, nós não podemos conhecer a solução do nosso problema se nós não acender a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Temos que acender a luz, crer no que está escrito na palavra, comunicar com a palavra. O Espírito da revelação da palavra nos mostrará a solução. Depois ela varre a casa, limpa o coração, ora a Deus. Deus, me mostra onde está essa dracma, me mostra a solução desse problema, como que eu vou fazer, me ajuda. E ela encontra a dracma. Agora então ela vai agradecer a Deus. Como que você agradece a Deus? Levando a palavra a outras pessoas. Ela levou para as vizinhas dela aquela vitória. Eu achei a dracma. Com aquela situação, ela evangelizou as suas vizinhas, suas colegas de trabalho. Às vezes as dificuldades nossas é evangelismo para aqueles que não conhecem a Deus. Às vezes o sofrimento nosso
é testemunho para outros, como o de Daniel na fornalha da fogueira, como o de Jesus na cruz do Calvário, como o de Pedro, que morreu pregando o Evangelho, como o de Paulo. Nós não podemos ser diferente. Nós fazemos parte de uma geração humana que é a mesma que os discípulos deixaram o seu testemunho. Então, nesta manhã, lembra dos cuidados de Deus para conosco e que nós temos que ter um relacionamento de servo, de obediência, de reconhecimento com o Criador. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis transmitir para você nesta manhã. O livro das lágrimas é um cuidado de Deus. O esclarecimento dele para os inimigos de Israel é um cuidado de Deus. A batalha que virá em Apocalipse 16 do Armagedon é um cuidado de Deus. É uma conclusão do que já começou lá no Jardim do Éden. Muitos acham que isso é novo. Começou no Éden, esse pecado que precisa ser resolvido e vai ser resolvido. Que Deus te abençoe. Reconheça o Criador. Reconheça que vamos voltar para Ele, em nome de Jesus.